Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Proteger crianças e menores da exploração e abuso sexual deveria ser um desígnio de todos nós. Por mais paradoxal que possa parecer, uma vez que, aparentemente, em Portugal já se começa a incluir determinado conteúdo de cariz sexual, inclusive em crianças dos 3 anos para a frente. Mas isto acaba por nos levar para uma outra situação, é que o tema em si também não acolhe propriamente a concordância nem dos profissionais da área pedagógica, nem dos profissionais da área, por exemplo, da psicologia. Mas uma coisa é certa, continuam a existir vítimas e essas merecem a nossa atenção e proteção. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês: inconformados. E inconformados teríamos que estar todos nós, cidadãos europeus, por causa de uma diretiva europeia relativamente à proteção de crianças e ao abuso e exploração sexual online de crianças. Porquê? Porque algumas dessas diretivas estão a ser contornadas pelos Estados-membros e um deles é Portugal, utilizando a argumentação dos dados pessoais, a privacidade. Olha, e isto faz-nos pensar mais adiante. É que se as Ilhas Caimão são um paraíso fiscal, a Europa corre o risco de se tornar o paraíso online deste tipo de abusos. Porquê? Porque mais de 50% dos conteúdos estão em servidores, imagine, europeus. Isto, de facto, deveria mudar e deveria chamar-nos a atenção e deveria ser pensado pela União Europeia se realmente estamos a dar os indicadores ou os indícios certos para as sociedades futuras. As vítimas merecem o nosso cuidado e aquelas que ainda não o são merecem a nossa proteção. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa que encerra toda uma semana de conversas. É a nossa convidada de hoje, a doutora Lúcia Saraiva. Olá, muito boa noite, Lúcia. Boa noite. É sempre um gosto tê-la aqui connosco. E claro, esta é uma temática difícil, complexa. Quem ouve, como a Lúcia ouve, alguns testemunhos, carrega, digamos, um fardo emocional que é uma componente da sua vida. Mas quando olhamos para a União Europeia, nós estávamos à espera que em 2023 a diretiva de proteção relativamente a estas questões já estivesse devidamente implementada. Não sei se é o caso. Boa noite, João. Não, a questão é mesmo esta. Vou começar pelo princípio. Existe uma diretiva que data de 2011. 2011? 11. Okay. Completamente desatualizada dos avanços tecnológicos que, neste espaço de tempo, tivemos e somos todos testemunhas diariamente. Em 2021 devia ter sido prorrogada a diretiva, mas foi só temporariamente prorrogada porque saíamos de uma pandemia e não se sabia o que fazer, não havia tempo para se fazer propostas e avaliação da diretiva em vigor e prorrogou-se a existente, a de 2011, que é que está em vigor,
por mais uns anos, ou seja, até 2024. Em agosto de 2024, se a proposta atual entregue pela Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, se esta proposta não for aprovada, ou seja, expira a de 2011, que está numa fase temporária, a Europa fica sem qualquer tipo de legislação penalizante para tudo o que seja aquilo que vamos chamar, eu hoje vou utilizar esta terminologia que é o SCAM, que é tudo o que seja material de criança, material de abusos sexuais contra crianças. O que é que acontece? Ficamos numa regressão civilizacional, porque se a diretiva que estamos a querer alterar, porque já não corresponde às necessidades atuais, dado o avanço tecnológico sobre esta questão, não é? Se nós já não conseguimos, com a que existe 2011, satisfazer as necessidades do perigo exponencial e do risco que aumentou, quer dizer, o perigo aumentou exponencialmente depois da pandemia. E agora, com as guerras, mais risco existe e o perigo é iminente. Não só na questão da escravatura das crianças, no tráfico de crianças para escravatura sexual, como a pornografia infantil. Porquê? Porque as crianças estão cada vez mais também nesses espaços de guerra, mais ligados à internet, às redes sociais, até para satisfazer para conseguirem ter às vezes um pouco de bem-estar e aliarem-se daquilo que é a realidade deles, que é a guerra. No caso de países que estão aparentemente em paz, como nós na Europa, e digo aparentemente porque de facto nós estamos em paz, nós acolhemos muitas crianças vítimas, não só de violência, como vítimas de guerra, que já temos muitas em Portugal também. A Europa, o espaço europeu, está cheio de crianças vítimas e com traumas de guerra. Portanto, essas crianças e jovens continuam cada vez mais nas redes sociais à procura do espaço, até de reencontrar entes queridos que perderam, não é? Portanto, ou seja, há um espaço privilegiado para predadores hoje em dia. Há um espaço privilegiado e a aumentar os casos de denúncia e detecção exponencialmente desde 2020, nomeadamente pela Meta. É a plataforma que mais tem denunciado e bloqueado este tipo de conteúdos e materiais de abusos sexuais online. O aumento é brutal. Passou-se de milhares para milhões. E passou-se de uma situação grave para gravíssima, ou seja, os conteúdos, 26, não estou em erro, 26% dos conteúdos que estão a ser detectados e bloqueados na internet pelas plataformas digitais, que não sendo obrigadas, por causa desta diretiva não estar ainda legislada, não está regulamentada, não sendo obrigadas a detectar e a bloquear, há empresas tecnológicas que o fazem com um sentido de responsabilidade social que se deve, de facto, valorizar e deve-se salientar a importância que é elas serem parceiras dos governos, dos políticos e dos cidadãos comuns como nós, parceiros nesta detecção e bloqueio, neste combate ao crime de abusos sexuais online. Olha, sem dúvida. E Lúcia, só para que as pessoas tenham um bocado a consciência daquilo que nós estamos aqui a falar, significa que a União Europeia, composta por países membros que têm a sua fundação em Estado de Direito e que são Estados de Direito, neste momento não funciona a União Europeia como um Estado de Direito, uma vez que esta diretiva é provisória. Mas há aqui, no meio desta fadiga e desta inconformidade em que vivemos, e eu gosto muito do tema deste mês de dezembro, de facto, porque temos que não nos podemos acomodar ao que nos impõem
como sendo a violação, por exemplo, de dados pessoais, quando nós todos sabemos que os nossos dados pessoais estão expostos a uma quantidade de gente que nem fazemos ideia, seja nas finanças, na segurança social, seja nos tribunais, onde quer que seja, nas redes sociais, os nossos dados já são trabalhados. Nós já fazemos parte de algoritmos que nem sequer sabemos que são nossos, ou que nem nos identificamos com eles. Ou seja, estar a utilizar o argumento dos dados pessoais para não validar esta diretiva... É uma falácia. É uma falácia política. É para não dizer hipocrisia. É uma hipocrisia perante as vítimas que já existem e é uma hipocrisia perante as gerações futuras. E nós temos que reparar os danos que estão a acontecer, mas também temos que prevenir o futuro. E o que é que acontece? Há uma boa novidade, que é a proposta da Comissão Europeia tem vários itens sobre estes conteúdos e materiais de abusos sexuais. Um deles é o grooming. O grooming é o assédio online. O grooming é uma situação que chega a levar 2 anos. Todo o predador, todo o abusador tem uma paciência de Jó. Porquê? Porque são cobardes e, portanto, eles têm que garantir um ecossistema que onde não sejam denunciados, onde não haja perigo de denúncia. Muitas vezes são enganados porque o ecossistema que eles julgam estar garantido não está, graças a Deus, e porque empresas como a Meta já vão denunciando e temos bloqueando. uma Interpol, uma Europol e uma Polícia Judiciária em Portugal e polícias alemãs que trabalham muito bem na detecção deste tipo de materiais. Mas, de facto, o que existe é isto. É uma hipocrisia falar de dados pessoais, porque nós todos somos escrutinados para algoritmos, seja comerciais, seja para vendas, seja para questões laborais, seja para questões fiscais ou outras, ou de saúde até. Nós todos já pertencemos a números e algoritmos que nem fazemos ideia. Portanto, é uma falácia. O que vem dizer, mas há um avanço em relação a esta diretiva, e eu queria dizer o seguinte. Dia 6 de dezembro, a Justice Initiative, que é um projeto da Fundação Guido Fleury, que o IAC abraçou em 2021 e que tem tido grande impacto ao nível de uma petição europeia que fez para desmistificar exatamente isto, dizer não há aqui uma questão de dados pessoais, nós estamos exatamente a querer proteger os dados pessoais dos mais vulneráveis, que são as crianças e jovens impreparados e mal informados sobre os perigos da internet. Até por outra questão, porque estes conteúdos e estes materiais de abusos sexuais não se encontram alojados só na dark web. É outra falácia. Os predadores e os abusadores, isto é uma consciência que todos nós temos que ter a todos os níveis, estão onde as crianças estão. E as crianças normais, as ditas, não é normais. O vulgo das crianças, a maioria das crianças não anda na dark web, anda na open web. E por isso é aí que estão os predadores e os abusadores. As redes sociais, é tudo. Eles estão onde as crianças estão. E, portanto, não é na dark web que está o perigo. O perigo está em todo lado na internet online. Já é possível. Há pouco tempo fiz uma formação com uma associação, uma ONG americana, e ter esta consciência tem impacto forte, já é possível. Duas coisas, para mim, há poucos anos inimagináveis, que é, pegar numa fotografia de uma criança estática, uma criança verdadeira, e com essa fotografia, pôr os lábios a mexer, a criança a mexer-se e a fazer gestos sexualizados e pornográficos. Portanto, eu aconselho a tudo que seja famílias
todas as pessoas, amigos, não publiquem fotografias de crianças, mesmo em fato de banho, de fralda, não publiquem, não é preciso. Sim, As crianças não precisam desse tipo de memórias na internet. Recorrendo à inteligência artificial. Recorrendo à inteligência artificial, já é possível manipular esse tipo de fotografias. E já é possível fazer ainda outra coisa que há pouco tempo, numa conferência na Polícia Judiciária, também nos mostraram como uma evidência, que é criar crianças, através da inteligência artificial, criam-se crianças, filmes com crianças que não existem. Ou seja, isto é um trabalho dificílimo para as autoridades judiciárias, porque eles estão à procura de uma criança que afinal não tem identidade. Tem uma imagem, tem uma voz, está naqueles filmes, são materiais de conteúdos de abusos sexuais gravíssimos e aqueles 26% que eu lhe ia falar há bocado de materiais que são detectados agora são de materiais hediondos do pior que há, que é de material A, onde se vê torturas em direto, violações em direto, são bestialidade. Ou seja, a utilização de animais em relações sexuais com crianças. Com também. Crianças e muitas entre os 0 e os 13 anos de vida. Por isso, isto é tão gritantemente escabroso, que é mesmo assim, tão gritantemente hediondo, que nós, sob os dados pessoais, devíamos nos quer dizer, os políticos deviam ter mais cometimento, não se deviam dedicar tanto a explorar essa questão dos dados pessoais, porque isso é uma falácia. É uma falácia. Agora, a novidade boa é que a proposta da Comissão Europeia, que estava a ser bloqueada no Parlamento Europeu, já passou na sua generalidade, porque 51 dos eurodeputados votaram dos 54 votaram a favor. Agora, a questão é que conteúdos vão ficar regulados. As empresas vão ser ou não obrigadas a ter mecanismos de spam desse tipo e de bloqueio, detecção e denúncia, porque não se pode em crime nenhum se pode falar de reparação se não houver também a punição do crime. Ou seja, quem não tiver medo de ser punido vai continuar a praticar. E neste caso, não há dúvida nenhuma que isso acontece. Toda a vítima merece reparação do seu crime, em qualquer tipo de crime. Mas nestes casos, a reparação só se dá mesmo se houver mecanismos de denúncia às autoridades policiais. E mecanismos que não dependem das crianças, quer dizer, as crianças são as últimas culpadas e as últimas de quem devemos esperar esse tipo de comportamento. Estamos a falar de mecanismos que, ainda que a criança esteja num estágio onde o grooming já foi feito e a criança está a ser assediada ou mesmo abusada, eventualmente um mecanismo consegue denunciar essa situação, apesar da criança não querer fazer nada. Exato. Não querer no sentido... A criança, muitas vezes, na situação de grooming, nem sequer sabe, nem se apercebe. Mas já existem ferramentas tecnológicas, e por isso é que é uma falácia a questão dos dados pessoais. Já existem ferramentas tecnológicas que já detectam esse tipo de conteúdos. Por exemplo, quando se fala de nudez, quando se fala de determinados atos sexuais, há já mecanismos tecnológicos que fazem como um spam, um filtro, e é isso que se quer. Não se quer invadir a privacidade de todas as pessoas agora, cada um de nós vai ser escrutinado porque pode ter no seu... Não é disso que se está a são falar. conteúdos específicos, são imagens específicas e são conversas específicas, mas é aí que a diretiva pode vir a ter que dar o salto sobre o grooming e o grooming ficar legislado mais tarde para se poder avançar. Porque é no grooming que, sobretudo, a Alemanha, Países Baixos e acho que a França também, que são os pesos pesados da União Europeia, estão a falar mais de dados pessoais. Porquê? O grooming pode começar com uma conversa que aparentemente é inocente. É onde o predador faz um caminho para conhecer não só essa criança, e muitas vezes conhecer como se fosse o treinar, as pessoas ao lado. o preparar... Está a preparar o terreno. Okay.
O grooming é o assédio, começa com uma conversa, a perceber as preferências, a certa altura consegue perceber que escola frequenta, se tem amigos da sua idade que são tímidos e que sofrem bullying, e então começa a aparecer um salvador da pátria, por exemplo, em que lhes começa a dar muito crédito, mas tu és bonita, tu és bonito, mas porquê é que te fazem isso? Não há direito a fazer uma coisa dessas. Então é o salvador que aparece ali. Mas lá está. Um comentário desses, Lúcia, desculpe interromper, mas é as nossas conversas. Um comentário desses também pode ser inocente. Exatamente, exatamente. E é por aí que o grooming está a ter tanta dificuldade em avançar. Okay. Porquê? Porque pode ter, no início, uma aparência, por exemplo, de combate ao bullying. Não é? Só que a certa altura, o grooming começa a ter necessariamente, para ser um grooming de materiais de abusos sexuais, começa a ter necessariamente um estágio de conversa que já inclui o corpo, partes íntimas, já começa a contemplar encontros, já começa a contemplar conversas sexualizadas e depende da idade da criança ou do jovem, pode ser proporcional ou não à idade, mas a criança não se apercebe que está a ser vítima de grooming. O problema é esse no grooming. E esse tem sido o aspecto que, na primeira proposta da Comissão Europeia, estava a tentar ser salvaguardada, e eu penso que estes 51 eurodeputados fizeram passar a proposta desde que o grooming não seja ainda totalmente contemplado nestes termos de penalização e punição. Agora, e detecção também. O que é que se quer? Quer-se que haja consequências, porque uma lei europeia, como a que existe agora, que só não é obrigatória a detecção, nem o bloqueio, nem a denúncia, só é aplicada por aquelas empresas que têm um sentido de responsabilidade social muito vincado e que decidem aderir à causa social, que é a defesa dos mais vulneráveis, a defesa das crianças. E quando falamos dos mais vulneráveis, estamos a falar também de pessoas com problemas cognitivos, com problemas... Lúcia, eu acho muito interessante isso que a Lúcia está a dizer, mas a mim parece que algumas dessas empresas tecnológicas também já se depararam com algumas ações legais de pessoas que foram vítimas, e as pessoas responsabilizam as empresas por não terem procedimentos para proteger aqueles que foram vítimas. Exatamente, exatamente. Ou seja, há de facto o cuidado social, mas também já há vítimas que responsabilizaram essas empresas por aquilo que lhes aconteceu. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são mesmo obrigados. Há uma questão que é: a Interpol já avisou a Europol que a partir do momento em que a Europa deixe de ter uma legislação, esta diretiva não exista, a partir do momento em que esta diretiva expire ou o regulamento não preveja a punição e a obrigação das empresas de detectarem, a Interpol deixa de poder comunicar à Europol, porque poderá ser depois acusada, as empresas serem acusadas de violação de dados pessoais. E isto é que é uma ironia. Isto, para nós, inconformados com legislações que não são efetivas, que não têm eficácia no terreno, isto para nós é uma indignação mesmo. Porque se corre o risco das agências poderem deixar de comunicar umas com as outras, até na proteção, denúncia e investigação. Porque as empresas tecnológicas que fizerem por uma questão de responsabilidade social e por uma questão de direitos humanos, porque quando estamos a falar de vítimas, seja qual for a idade, estamos a falar de direitos humanos. Agora, às especialmente vulneráveis como as crianças, nós temos a obrigação de as proteger, temos a obrigação de prevenir, informar, sensibilizar, sem dúvida. Mas é a nós adultos que também cabe prevenir ações futuras. E as vítimas crianças não têm direitos diferentes das vítimas adultos. Mas só que nós adultos temos um ónus
nos nossos ombros, que é a nós que nos cabe protegê-los, é a nós que nos cabe informá-los, sem dúvida, sensibilizá-los, sem dúvida, mas é a nós também que cabe legislar de forma eficaz para que os prevaricadores, os abusadores, sejam penalizados, sejam punidos e não possam continuar a prevaricar. E só para dar um alerta aos pais que gostam de colocar fotografias dos filhos na internet, assim, de uma forma menos responsável. Eu sei que é uma questão que números é sempre complicado, eu não gosto de apresentar números, mas no seu artigo, Lúcia, você diz que a Internet Watch Foundation, só entre janeiro e agosto, identificou mais de 100 mil páginas de abuso sexual confirmado, Confirmados. com largas milhares de fotos e vídeos que depois de replicados se Dá tornam milhões. em milhões. Exatamente. É que os números já são superiores, mas daqueles certificados são os tais 101. São quase 102 mil páginas. Só que são páginas cheias de conteúdos, cheias de materiais. Os materiais acabam por ser milhões que já estão a circular. E a questão que nós temos é que uma criança que por medo de quem está a fazer, por exemplo, grooming, ou quem está a fazer um assédio violento, ou quem está a violentá-la na internet, é capaz de ceder a passar a fazer imagens, ou a ceder imagens, ou a filmar-se a si próprio nas partes íntimas, sem ter a consciência que no futuro essas imagens ficam para sempre, para toda a vida. Nós temos na Just Initiative, na exposição Shame European Stories, temos relatos de vítimas que foram vítimas na internet, vítimas online, entre os 12, imagine, e os 20 anos, uma delas, a Saga, em que ela ainda hoje sabe que essas imagens circulam pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Isto é violentíssimo. E cabe a quem defender estas crianças, cabe a quem prevenir que não aconteça no futuro a mais crianças. Isto dava-nos para iniciar uma outra conversa, porque há alguns anos nos Estados Unidos que se está a tentar legislar o direito a ser esquecido. Chama-se o Right to be Forgotten, ou seja, é uma legislação em que a pessoa por assim dizer, utiliza mecanismos legais junto dos internet providers e das empresas da internet para retirar determinado tipo de conteúdos. Várias pessoas já fizeram isso, mas é quase impossível. Nós chegamos a uma era em que isso se torna incontornável ou incontrolável. Podemos conseguir, por exemplo, que aconteça nos Estados Unidos, em que já existem muitos materiais e empresas com ferramentas que conseguem fazer esse bloqueio, o Missing Children, o Torn, são ONGs que já trabalham muito esse tipo e desenvolvem tecnologia nessa área, inclusivamente. Agora, há muitas empresas nomeadamente europeias, que não estão disponíveis para adquirir esses materiais de controle, que são filtros que são usados. Por exemplo, nós usamos filtros quando se torna a questão das eleições e já é possível as eleições já é possível fazer à distância e tudo isso. Nós temos já mecanismos que controlam informaticamente se aquela pessoa votou uma vez ou duas. Não é? Okay. São esse tipo de filtros que já existem, que conseguem controlar tipos de materiais. Não conseguimos chegar a tudo, evidente, mas temos que fazer um caminho, não podemos parar. Se a Europa volta para trás, estagna e passa a ser aquilo que o João disse, que é o paraíso dos predadores e abusadores sexuais online. Lúcia, a Europa está há um ano.
Exatamente. Não, menos de um ano. A menos de um ano que isso aconteça. Estamos a 8 meses, porque é? esta diretiva pode expirar em agosto de 2024. Por isso é que nós vamos ter uma ação muito importante agora no Parlamento Europeu, dia 6 de dezembro, porque vamos entregar o resultado da petição europeia que fizemos durante todo o ano de 2022 e 2023, em que conseguimos atingir já mais de 500 mil, 541 mil assinaturas a favor desta diretiva, para que ela passe. Neste encontro vão estar não só ativistas e pessoas com técnicos como eu, responsáveis nesta área, que trabalham nesta área. Atenção que eu não sou especialista, eu ouvi há poucos dias um ministro, veja, acho que faz falta em Portugal, é um ministro das crianças que existe na Islândia. E ele, agora muito recentemente, na Gulbenkian, anteontem, ele principia por dizer: eu não sou especialista de nada, mas eu trabalho nesta área. É isto que eu sou. Eu não sou especialista de nada, trabalho nesta área. É uma área de minha eleição, não é? A defesa e garantia dos direitos das crianças em várias frentes. E da vitimologia, essa é a minha área de especial atenção. Até porque eu gostava de deixar este alerta. A ONU fez uma declaração de princípios sobre vítimas de criminalidade e de abuso de poder, que data de 29 de novembro, há 2 dias atrás ou 3, 29 de novembro de 1985. O Estatuto da Vítima em Portugal só nasceu em 2015, 30 anos depois. E o que eu lhe posso dizer em 2023 é que o Estatuto da Vítima é uma farsa em muitos tribunais. Não existe. As vítimas não são tratadas como diz a Declaração de Princípios, nem com compaixão, nem com respeito, nem com dignidade. Há mais preocupação em defender os arguidos, os abusadores, os predadores neste tipo de crimes, ou mesmo noutro tipo de crimes no abuso de poder. Há mais preocupação em ver se não estamos a condenar um inocente, que eu acho muito válido e é fundamental, porque eu já apanhei muitos inocentes na prisão e defendi-os o mais que pude para os tirar da prisão, porque o inocente não tem que estar preso. Agora, cuidado, porque a balança não é, o fiel da balança não é equitativo. Não é proporcional. A vítima está sempre mais desprotegida ainda nos nossos tribunais portugueses do que o arguido. O arguido tem mais direitos do que a vítima. Eu vou-lhe dizer uma coisa que eu achava que devia existir em Portugal e que vai ao encontro desta Declaração de Princípios da ONU, que é a vítima ter direito a prestar a sua opinião durante todo o processo, todas as fases do processo, sem necessidade de pagar e constituir-se assistente. Portanto, porque esta Declaração de Princípios fala também nos mecanismos que deve haver para acessibilidade à justiça, para que haja reparação dos danos. E qualquer tipo de vítima. Não é só de abusos sexuais ou deste tipo de... Estamos a falar de qualquer uma. Agora, o que é que acontece? A vítima, quando se quer defender, tem um prazo, tem uma prescrição, e depois não pode falar mais no processo. Quantos processos de crime a vítima tem que esperar por 6, 7, 3, 4, 5, 10 anos? E durante esse tempo, o que é que o juiz ouviu falar dessa vítima? Nada. Lúcia, o que a Lúcia está a dizer, e eu espero que os nossos ouvintes e os telespectadores tenham isto em atenção, é que uma pessoa que foi vítima de abuso sexual, se o caso prescreveu, ok? Quer dizer que o abusador não vai ser julgado. Mas a vítima não pode falar disso? Mas o trauma tem prescrição? O trauma não tem prescrição mesmo.
E por isso não devia sequer, no meu ponto de vista, haver prescrição para os crimes de abusos sexuais. E eu vou-lhe dizer um exemplo. No nosso encontro, o IAC promoveu um encontro há pouco tempo, fez a terceira exposição da Shame European Stories e ainda pode ser vista até dia 5 ou 6 de dezembro, no mercado de Arroios, porque a Junta de Freguesia de Arroios foi muito assertiva em relação a este tema e a receber esta exposição, que já esteve em meio académico, estreou na Universidade de Lusíada, depois passou para o Colombo. O mês de agosto esteve exposto a quem quisesse visitar livremente, mas num outro espírito de férias e lazer, mas ter uma consciência também. Num tempo de férias e lazer, nós todos também aproveitamos para fazer reflexão e então apostou-se, e o Colombo também foi um grande parceiro do IAC nesse aspecto. E o que é que acontece? Agora fomos tentar a política local, os políticos locais, e envolveu-se com muito boa adesão, e tenho que aqui felicitar a Polícia Judiciária, a PSP, porque o Espaço Júlia também esteve representado, a PJ esteve representada, o IAC consegue ter uma ligação com parceiros muito importantes nesta área e fazer a prevenção. Neste encontro, uma das vítimas esteve presente e falou. Imagine-se e pasme-se que é uma vítima de abusos da Igreja, que foi ameaçado por um familiar de um padre que já faleceu e que abusou dele, e que foi ameaçado de instaurarem-lhe um crime de difamação, porque como ele já morreu, agora a irmã dele diz que lhe põe um crime de difamação. Ou seja, o crime já prescreveu, a vítima tem um trauma que não prescreveu, a Igreja diz que isso já foi há muito tempo e não sabe, ainda não se percebeu nada do que é que vai acontecer acerca da reparação em relação às vítimas de abusos sexuais na Igreja em Portugal. Ainda não se percebeu o que está previsto acontecer para a reparação efetiva. E a reparação efetiva, quando se fala de dinheiro, é porque o dinheiro ajuda sim. Não são tostões. Há despesas de saúde, há despesas de pessoas que não conseguiram nem estudar, não conseguem manter trabalhos, não conseguem manter relações familiares ou íntimas, e isto são problemas que têm que ser trabalhados e tratados. Isto é preciso dinheiro. Mas esse dinheiro nunca vai apagar a memória dos Não abusos. vai, porque exatamente o trauma não prescreve. Agora, o trauma não prescreve. Mas a senhora sentiu-se no direito de vir intimidar a vítima, que já teve um trabalho interior importantíssimo e dificílimo para se expor e denunciar o seu caso na tentativa de prevenir futuros crimes, denunciar para publicamente se desmistificar esta questão do silêncio, da cultura do silêncio, da vergonha e do medo de falar destes assuntos. As crianças e os jovens têm que falar destes assuntos, e estes adultos, quando se vê esta exposição, o Shame European Stories, esta vítima, que é o António, pede sempre que se faça o seguinte esforço, e é muito importante esta dica do António, que é, quando se olhar para a imagem do adulto e se ler o testemunho, quando se lê o testemunho, deve-se ler o testemunho colocando na idade em que o adulto foi vítima. Porque a nossa percepção é totalmente distinta. É muito impactante, esta exposição é muito boa. A Fundação Guido Fleury está a fazer um trabalho fantástico ao nível europeu. O Simone Padovani é o autor da exposição, psicólogo, mas que se tornou fotojornalista por causa deste tema. E isto é um tema que é aos poucos, sem dúvida, mas tem que ser desbloqueado nas nossas cabeças, nas nossas casas, na família, entre amigos. Entre amigos isto não pode ser um tema, lá vem o tema chato, ou o tema, isto tem muito trauma, muita coisa. Agora há uma ideologia, se quiserem chamar assim, da má energia. Não vamos falar desse assunto que isso traz mais má energia.
má energia traz aquilo que fazem às vítimas. Má energia é o predador. Se nós não trabalharmos estes assuntos, não há prevenção. Se não há prevenção, há vítimas. Lúcia, acha que aquilo que se tem observado nos últimos anos, não estou a falar em termos de legislação, mas estou a falar em termos de penalizar realmente os predadores, e se retirarmos o escândalo de abuso sexual de menores da Igreja Católica, não há muitos mais casos com relevância a aparecer. Isso não significa que não haja crianças a ser abusadas de todo. Sem dúvida. Eu há bocado dizia, os predadores e os abusadores estão onde as crianças estão. Estão na família, estão nos grupos de interesse comuns, seja internet, sejam presenciais, estão nos grupos desportivos, estão nos escoteiros, estão... Às vezes nem online estão, exatamente. Não, estão presenciais. Podem estar na nossa casa, podem estar no nosso grupo de amigos, podem estar na escola, podem estar... Houve um caso recente, um treinador de uma equipa, de um desporto qualquer... Nos Estados Unidos houve uma equipa de futebol, não estou a falar agora daquela questão espanhola, estou a falar de uma equipa de futebol e de equipas de ginastas olímpicas que acabaram por denunciar. Agora, há uma teoria que o professor Amos, da Universidade do Utah, veio à Universidade de Lusíada falar sobre isso num encontro promovido pelo IAC, que é muito importante ter consciência. Ele até fez ele falou de um tom desafiante para o público e principiou a dizer uma coisa deste género. Eu não quero saber dos predadores nem dos abusadores para nada. A minha comunicação vai ser sobre os encobridores e os facilitadores. Eu quero falar é do ecossistema que permite os abusadores e os predadores viverem e conviverem com as vítimas e criarem mais vítimas e repetirem e vitimizarem as crianças, revitimizarem as crianças. Eu hoje venho aqui falar-vos só, e as pessoas primeiro ficaram assim, quem é este senhor, quem é este professor universitário está a inverter o discurso. Ele disse, não, eu hoje venho-vos falar é de quem tem que ser condenado. E, João, eu não tenho dúvida. A política criminal também em Portugal tem que mudar. E tem que se passar a penalizar facilitadores e encobridores. Quem for testemunha e finge que não vê, quem for... Há um caso recente nos Estados Unidos com aquele grande produtor, o Harvey Weinstein, onde um sem número de atores de Hollywood, alguns deles consagrados, alguns deles ganhadores de Oscars da Academia, políticos, tudo gente de bem, que se sabia de surdina que ele fazia, tinha aqueles tipos de comportamentos, no entanto, lá está, não tinham nada a ver com isso. Não, isso é má energia, isso é sacudir para debaixo do tapete, porque isso depois vai estragar o ambiente festivo em que estamos. O ambiente ilusório em que vivemos e não prevenimos nada. Eu quero viver num mundo feliz em que, é assim, nós temos, quando olhamos para vítimas, há uma coisa também muito importante de fazer ver, até porque eu colaboro com a ajuda de berço e neste momento estou a ajudar uma mãe, é uma situação monoparental, mas uma mãe que de repente vai ser sinalizada para a Comissão de Proteção de Menores porque é pobre. Mas ela tem já vínculo afetivo desde há 9 meses e o bebê já nasceu há 15 dias e este vínculo existe. Agora, nós não podemos assobiar para o lado, porque se, por exemplo, a Presidente da Ajuda de Berço, que sabendo desta história, tivesse dito não, isto vai me incomodar, até porque eu recebo crianças que são retiradas aos pais, se ela não me tivesse feito um telefonema a dizer por favor vá ver o que é isto, o que é que está a acontecer, eu não sei qual seria o percurso desta mãe e não sei ainda qual será. De toda a maneira, já estamos a intervir para quê? Para que a pobreza não seja uma facilitadora de crimes. Senão, em Portugal, estamos feitos ao bife, porque segundo os últimos números, aumentou em 17%. 4,4 milhões de pessoas estão em grande risco de pobreza. Se por questões de pobreza retiramos, está a ver o que é, não é?
Isto é uma vergonha, ó, Lúcia. E depois ou começamos Está a ver porque é que eu digo, está a ver, e desculpe lá, está a ver porque é que eu digo que às vezes eu me sinto desanimado? Nós somos um país em pantanas. Os nossos princípios, em termos éticos, em termos daquilo que é a prioridade, estamos em pantanas. Retirar um filho, se fosse por situação de droga, de dependência, ou lá o que é, o que é que o Estado, onde é que o Estado tem dificuldade de encontrar um trabalho para esta mãe? A questão está em apoio e suporte à mãe para que ela exerça a sua maternidade com dignidade. E por isso que eu queria falar nisto é, quando olhamos para uma vítima, esta já está a ser vítima. Esta mulher, neste momento, está traumatizada, porque ela está em pânico que lhe tirem o filho. Tudo o que eu puder fazer, não lhe vão tirar o filho, mas quer dizer, mas eu percebo o trauma dela. Agora, quando nós olhamos para uma mãe destas que começa a reagir, temos que pensar numa coisa. O trauma não define a pessoa, mas ela está traumatizada. Ela está-se a tornar hipervigilante. Sim, está hipervigilante. Ela está desconfiada. Sim, ela está desconfiada. Mas atenção, o trauma não define a pessoa. A pessoa não é hipervigilante. A pessoa não é desconfiada. Ela está hipervigilante. Ela está desconfiada. Um mecanismo de defesa, quase. Evidente. Não é? E por isso é que é muito importante começar-se a falar na reparação do trauma. Porque, como o trauma, o João disse bem, o trauma não prescreve. Mas o trauma tem cura. Total ou não? Não sei, mas eu conheço muitos casos de sucesso. Agora, chegar atempadamente é muito importante. Desbloquear a vergonha e o silêncio é muito importante. Dar a cara ou não, isso depende da vítima. Mas para uns pode ser importante falar e dar a cara, outros não. Mas é muito importante chegar à vítima com respeito pela sua verdade, porque é a verdade que ela está a viver há muitos anos, e respeitando-a, ouvi-la, escutá-la e depois reparar em tudo aquilo que é necessário para repor a dignidade dessa pessoa. Às vezes, há pessoas, dizia o António no outro dia, só 10 vítimas em Portugal é que pediram indemnização até agora. Vão dizer que afinal as vítimas denunciaram porque querem dinheiro? Mas que vergonha e tristeza de país seremos nós se pensarmos nisso das vítimas. As vítimas querem reparação? Querem. As vítimas, algumas querem que ele seja preso? Querem. Algumas querem que essa pessoa nunca mais seja professora, nunca mais seja treinador, nunca mais seja padre, nunca mais... Sim, queremos. Queremos. Que nunca mais seja segurança de discotecas ou escolas. Queremos. Se ele é um predador, se ele é um abusador, se ele é um maltratante, nós não queremos que ele seja mais isso. Não pode ter essa profissão. Não pode estar mais perto de crianças. E algumas querem outra coisa que nos Estados Unidos já se faz, não é? Que haja uma base de dados de acesso às famílias que têm crianças vítimas já e que se possam ter acesso a essas bases de dados e ver no meu bairro vive ou não um predador. Isto às vezes pode ser reparador. Em Inglaterra também se faz, mas lá está a proteção dos dados, não é? Mas em Inglaterra faz-se uma coisa muito importante que eu acho que em Portugal era muito útil existir por causa daquilo que eu digo, pelo que eu estava-lhe a dizer, sobre os anos que decorre um processo penal sem que a vítima seja ouvida. É o VPS, Victim Particular Statement. Quer dizer que ele pode ir ao processo quantas vezes quiser, escrever ao juiz e dizer como se está a sentir. E nesse percurso, um juiz avalia o percurso daquela vítima, desde que aconteceu o crime na sua vida até à data do julgamento. Depois, a relevância ou não desse statement, dessa declaração da vítima, tem determinados parâmetros que são conciliados tanto com o que o juiz entender, como a vontade da vítima se expor ou não sobre o seu trajetório. Mas há uma possibilidade da vítima vir ao processo... E continuar a falar como quase uma forma da sua dor, do seu, de tudo. Lúcia, estamos mesmo no último minuto. Muito obrigada. Que conselho é que podemos deixar para os pais na tentativa de proteger os seus filhos deste ambiente tecnológico difícil? Perante os avanços da inteligência artificial,
todos os cuidados são poucos. E por isso, o mais importante de tudo para mim continua a ser o diálogo em família. Um diálogo de escuta e aberto a temas. Deixar de haver tabus. As crianças têm que se sentir livres de queixar. Livres de queixar, depois o pai, a mãe, e o tio e a avó, e os avós têm uma influência também tão grande, podem contextualizar se foi grave ou não foi grave, mas eles têm que se sentir livres para falar. As crianças têm direito à participação, e à participação em tudo o que lhes diga respeito. Agora, essa participação é mais real se for cultivada em casa. Muito bem, Lúcia Saraiva, muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Sempre que a Lúcia vem aqui, o tempo voa e eu lhe garanto que são 50 minutos todas as vezes. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Terminamos assim esta semana. Quero desejar-lhe um ótimo fim de semana, mas recordar que pode voltar a ver algumas destas conversas indo ao canal do YouTube Isto é o Povo a Falar, subscrever e ver essas conversas. Deus, boa noite.